Olá, sexto ano, professora Sandra de matemática. E aí, vamos lá para mais uma videoaula de matemática? Então, na semana passada eu deixei para vocês os exercícios de expressões numéricas envolvendo operações com frações, das páginas 95 e 97. 97, número 6, número 9 e número 10. Eu até coloquei errado, eu coloquei página 96, mas era 97, tá? Então, hoje eu vou fazer a correção desses exercícios, das expressões numéricas envolvendo operações com frações, e vou fazer uma pequena revisão sobre simplificação e cancelamento. Eu tinha deixado de propósito na correção dos exercícios uma perguntinha assim: vocês verificaram que a gente pode simplificar as frações antes de fazer a multiplicação de frações? Então, é através do cancelamento. Então, eu vou falar um pouquinho também disso com vocês. Então, eu vou até retomar, revisar alguns exercícios que eu mandei para vocês na correção, falando sobre simplificação e cancelamento. Então, eu vou começar falando sobre isso e depois eu vou chegar na correção dos exercícios que eu deixei das expressões. Então, nós vamos aí começar uma pequena revisão e depois eu chego nas páginas que eu deixei para a gente corrigir. Então, vamos lá. Então, eu peguei alguns exemplos da nossa correção que eu mandei para vocês na semana passada e vou fazer o comentário deles com vocês para trabalhar um pouquinho aí sobre esse lance de simplificação e cancelamento, porque eu percebi que alguns alunos ficaram com dúvidas e também eu coloquei de propósito, lá no final de um exercício, eu coloquei assim: vocês verificaram que nós podemos simplificar antes de fazer a multiplicação das frações? Exatamente, usando a técnica que a gente chama de cancelamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de chegar no cancelamento, vamos falar da simplificação. O que é simplificar? Não é tornar mais simples? Então, é fazer surgir a fração irredutível, você chegar até a fração irredutível, aquela que não dá mais para simplificar. Então, eu coloquei o exemplo que é a letra A, desse número 1 aí da página 81. 96 36 avos. Eu quero simplificar. Eu posso, o primeiro aluno escolheu, aí eu vou fazer bem devagar, por partes, até eu chegar na minha fração irredutível. Tem problema? Não. Ele começou lá, ele percebeu, eu preciso de achar divisor, um fator comum, aos dois, que divida os dois ao mesmo tempo. Então, ele percebeu, é par, vou começar dividindo por 2. Aí, dividiu por 2, chegou 40 18 avos, aí continuou dividindo por 2, aí chegou 24 nonos, aí agora não dá mais por 2, mas ele percebeu que o 3, era fator comum, divide os dois ao mesmo tempo. Então, 24 dividido para 3 deu 8, 9 dividido para 3, 3. Tá errado? Não, tá certo, ele foi fazendo por partes, por 2, por 2, por 3, não importa. Se ele começasse por 3 e depois fosse para o 2, tinha problema? Não. A ordem aqui não importa, o que você tem que fazer é o mesmo número que você dividiu o numerador, você tem que dividir quem? O denominador. E chegar na fração o quê? Irredutível. Se eu começasse com o 3 aqui, tinha problema? Não, não tinha problema. Só que você depois ia dividir por 2 de novo, até chegar no 8 terços. Aí vamos supor que um outro aluno fez em duas partes. Ele começou dividindo por 6, dividiu por 6, deu 16 sextos. E depois ele dividiu por 2, 8 terços. Não importa, chegou no irredutível? Chegou. E ainda pode ter aquele aluno que só dividiu uma vez. Ele percebeu, o fator comum aí pode ser o 12. Ele divide os dois ao mesmo tempo? Sim. Então, ele foi lá e dividiu 96 por 12, 36 por 12. Chegou logo em 8 terços. O que eu quero mostrar para vocês? Que não importa a forma. Você que tem que se sentir melhor. Eu gosto de fazer por partes, por 2, por 2, por 3, eu vou tentando até chegar na irredutível. Ótimo, não tem problema. Agora, tem aquele aluno que já gosta de achar logo o divisor comum, o maior divisor comum e dividir logo. Não tem problema também. O que eu quero mostrar para vocês é que vocês é que tem que se adaptarem. Qual a melhor forma? Como eu gosto de simplificar, tá? Isso aí não na prova, assim, não vai ser, faça dessa forma. Você vai escolher a melhor forma. Certo? Então, eu peguei mais um exemplo para mostrar para vocês. 360 sobre 120.
eu quero dividir. Eu posso fazer, né, pelo método longo. Isso nem tem nome no livro de método longo, não. Eu que dou o apelidinho, né? O que é o método longo? Você vai fazendo por partes, até chegar na fração irredutível. Então, você começou lá por 2, dividiu os 2, por 2, e depois por 2 de novo, por 3, por 5, até chegar em 3 sobre 1. 3 dividido para 1, 3. Então, beleza, correto, certinho. Agora, vamos supor que tem aquele aluno que fez uma vez só. Ele dividiu, ó. Primeiro, o que eu posso fazer? Cortar os zeros. O que é isso? Cortar os zeros, professora? É o cancelamento. Porque você tem um zero em cima e o outro em zero embaixo, o numerador e o denominador, é como se você dividisse por 10. Então, você pode cortar um zero em cima com um zero do denominador. Então, já não tenho mais 360, agora eu tenho 36, porque eu tirei os zeros. Mas só pode tirar a mesma quantidade. Se você tirar um zero em cima, você pode tirar o quê? Um zero embaixo. Cancelou. Então, qual o número que ficou agora? 36. 36 dozeavos. 36 dividido para 12, 3. 12 dividido para 12, 1. 3 dividido para 1, 3. Ah, professora, isso aqui é mais curto, é mais fácil, tem menos cálculo? Sim, mas eu não gosto porque eu não consigo ver quem é esse maior divisor comum aí, entendeu? Ah, então eu vou fazer pelo método longo, tem problema? Não. Então, estou deixando claro para vocês. Pode fazer por cancelamento, simplificação rápida, pode fazer dessa forma aqui bem longa, da forma que você aprendeu melhor, se adaptou bem, tá bem? Continua. Aí chegou na página 89, foi quando eu coloquei a perguntinha, né? Vocês observaram que podemos simplificar antes de multiplicar as frações? É a técnica de cancelamento, do cancelamento. Então, usando a técnica do cancelamento, sempre que possível, resolva as operações. Então, vamos lá. Eu quero multiplicar 3/16 vezes 4/6. Eu fiz primeiro sem usar o cancelamento. Simplificando no final. Então, observem aqui que nesse exercício eu não usei o cancelamento. Eu fiz para a gente simplificar no final, para eu mostrar as duas formas para vocês não pensarem assim, ah, eu posso simplificar no início ou eu posso simplificar no final. Tanto faz. Então, vamos lá. Então, qual é a regrinha da multiplicação? Você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, não é isso? Então, vai ficar 3 vezes 4, 12. 16 vezes 6, 96. Aí, eu tenho uma fração bem grande que eu vou simplificar. Nesse caso aqui, dividir uma vez só. Logo, dividir por 12 e por 12. 1/8. Ah, professora, mas se eu não dividisse por 12, eu ficasse por 2, depois por 2, depois por 3, estava errado? Não. Mas aqui, né, para reduzir os cálculos, eu dividi logo por 12. Chegamos em 1/8. Agora, nós vamos fazer o mesmo dever usando o cancelamento. Então, vamos lá. Quero multiplicar 3/16 vezes 4/6. Então, nós vamos colocar aqui o cancelamento. O que é o cancelamento, na verdade? É você simplificar antes de multiplicar. Aqui a gente não multiplicou logo no início? 3 vezes 4 e 16 vezes 6? Aqui não. A gente não vai multiplicar primeiro, a gente vai simplificar primeiro, fazendo o cancelamento. Como que é o cancelamento, então? Você tem números que são múltiplos no numerador e no denominador, mas só pode fazer isso quando é multiplicação. Só multiplicação. Por isso que eu não gosto muito de misturar logo na primeira aula. Eu gosto de deixar vocês entenderem a multiplicação e a divisão para a gente chegar no cancelamento. Só pode fazer isso aqui, não pode fazer na soma, não pode fazer na subtração, nem na divisão. Nós só vamos fazer na multiplicação o cancelamento. Então, beleza. Eu quero multiplicar 3 vezes 4 e 16 vezes 6. Mas eu tenho números grandes, eu quero simplificar primeiro para fazer as frações ficarem bem pequenininhas e eu fazer, assim, cálculos fáceis, para a gente trabalhar com cálculos mais fáceis.
Então, a ideia do cancelamento é esse, você reduzir os números, simplificar os números, chegar numa fração irredutível, por exemplo, para você multiplicar. Frações irredutíveis vão ser bem pequenas, então vão ser cálculos pequenos. Então, vamos lá. Então, como é isso? Como é esse cancelamento? Aí eu até coloquei aqui um tracinho, esse risquinho no 3 e no 6. E coloquei até da mesma cor. Ah, professora, todo exercício eu vou ter que fazer isso, colocar da mesma cor, ou então escrever todo esse resumo? Não, eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer de um método bem rápido. Mas para vocês entenderem, vamos primeiro colocar tudo bem explicadinho o que a gente está fazendo. Então, o 3 e o 6, olha aqui em cima. Eu tenho 3 no numerador e o 6 no denominador. O 6 não é múltiplo de 3? Então, eu posso pensar assim, eu posso cancelar esses aqui que são múltiplos. Como assim cancelar? Tá vendo que eu coloquei um risquinho? Eu estou trabalhando aqui o cancelamento do 3 com quem? Com o 6. Como assim? Eu vou dividir, é como se fosse uma fração. Como se eu tivesse assim, o 3 sextos. Só que eles não estão vendo? Um embaixo do outro, mas um está no numerador e o outro está no denominador. Você não pode dividir esse 3 aqui por 3 e esse 6 aqui também por 3 para simplificar essa fração? É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou dividindo esse 3 aqui por 3, que vai virar 1. E esse 6 aqui também por 3, que vai virar o quê? 2. Então, esses dois eu já simplifiquei. No lugar do 3 agora, quem que a gente vai ter? 1. E no lugar do 6, quem que a gente vai ter? O 2. A mesma coisa aqui o 4 e o 16. É como se fosse 4 16avos. O 4 está no numerador e o 16 no denominador. Eu posso dividir esse 4 por 4 e esse 16 por 4. Então, o 4 dividido para 4 vai virar 1 e 16 dividido para 4 vai virar o quê? 4. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte. Usando o cancelamento, nós vamos chegar nessa multiplicação. Não é muito menor essa multiplicação? 1 vezes 1, 4 vezes 2. Por quê? São esses números aqui, ó. O que era 3, dividiu para 3, virou 1. 4 dividido para 4, virou 1. 16 dividido por 4, virou 4. E o 6 dividido por 3 virou 2. Então, vocês entenderam? O 3 eu cancelei com o 6. Dividi os 2 por 3. Aí virou 1 meio. Ó, 1 meio. E o 4 e o 16 eu dividi os 2 por 4. Ficou 1 quarto. Então, agora é fácil multiplicar números pequenininhos. Vai chegar no mesmo resultado ali de cima, 1 oitavo. Aí eu coloquei isso aqui porque eu tinha colocado na minha correção assim e alguém ficou com dúvida. Mas olha bem, a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu fiz aqui. Só que aqui eu fiz detalhado, tudo explicadinho o que eu estava fazendo. E aqui eu estou fazendo de uma forma direta. Tem aluno que já sabe fazer assim? Já, porque me mostraram. Então, o que a gente tem? É a mesma coisa que eu fiz aqui, só que eu só botei um tracinho para dizer que o 3, ó, da mesma cor, e o 6, na mesma posição. Eu estou dividindo o 3 e o 6 por quem? Por 3. Mas eu faço essa divisão só na minha cabeça, ó. 3 dividido para 3, eu já botei a resposta aqui em cima, pequenininho, 1. E 6 dividido para 3, 2. Não é a mesma coisa que eu fiz ali em azul? Só que aqui eu botei simplificado, de uma forma mais simples. Eu estou dividindo, aí eu faço a divisão na minha cabeça. 3 dividido para 3, 1. 6 dividido para 3, 2. Beleza? Aí agora eu vou aqui no 4. 4 e o 16. 4 dividido para 4, 1. 16 dividido para 4, 4. Eu só não escrevo isso aqui, ó, que eu estou dividindo. Por quem eu estou dividindo? Eu faço o cálculo mental. Ali, você vai pensando no cálculo e já botando a resposta aqui em cima, para você não ter que escrever isso tudo aqui. Ah, professora, mas se eu escrever está errado? Não. Então, você pode escrever o que você está fazendo, igual nós fizemos aqui. 3 dividido para 3, 1. A mesma coisa aqui. 3 dividido para 3, 1. 4 dividido por 4, 1. 4 dividido para 4, 1.
E 16 dividido para 4, 4. 6 dividido por 3, 2. Então, você pode fazer assim, bem explicadinho o que você está fazendo no cancelamento. Ou, quando você bota assim, ó, como se fosse... eu estou cortando o 3 e o 6. Por quê? Estou simplificando, estou dividindo eles por 3. 3 dividido por 3 vira 1. E 6 dividido por 3 vira 2. Eu estou simplificando o 4 com o 16. Cancelando aqui, ó. Então, 4 dividido para 4 virou 1. 16 dividido para 4 virou 4. Então, quem que a gente vai multiplicar agora? Esses resultados aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Entenderam o cancelamento? Então, é simples, não é difícil. Você vai escolher sempre um numerador para cancelar no denominador. Então, eles têm que ser múltiplos. Eles devem ser múltiplos. O 3 e o 6, por exemplo. O 4 e o 16. Vamos ver mais um exemplo. Coloquei mais um. Da mesma forma, fiz o primeiro caso sem usar o cancelamento, para vocês verem como os números ficam grandes. Olha, eu vou multiplicar 21 vezes 40 vezes 5. 20 vezes 15 vezes 9. Só números grandes. Então, nós vamos ter um resultado grande. Aí, no final, agora é que nós vamos simplificar. Então, nós podemos cortar os zeros, cancelar 2 zeros com 2 zeros. Então, ficou 42 dividido por 27, ou 42, 27 avos. Aí, eu vou lá, vou simplificar. Vou dividir por 3 e por 3, deu 14 nonos. Mas vamos supor que a gente tivesse esse número aqui, esses números grandes, e pensasse assim: eu posso simplificar primeiro, vou usar o cancelamento. Então, o que eu posso aqui? Quais são os múltiplos aqui para formar pares, para a gente cancelar? O 40 tem tudo a ver com quem? Com esse 20, para cancelar, não tem tudo a ver? O 5 e o 15, 15 não é múltiplo de 5? Então, já tem formando os pares que eu quero cancelar. O 15 e o 5, o 40 e o 20. E o 21 e o 9 também são múltiplos de 3, então eu posso dividir por 3. Então, todos esses aqui serão possíveis de simplificação, de cancelamento, para poder tornar o nosso cálculo mais simples, mais fácil. Então, a ideia do cancelamento é isso, é facilitar os nossos cálculos, tornar o cálculo mais fácil lá no final, para não ter que trabalhar com números tão grandes. Então, vamos ver pelo cancelamento. Agora, eu já comecei logo com um método bem rapidinho. 40 com quem? Com 20. O que vocês colocariam bem pequenininho ali em cima? Quem que a gente está dividindo? Por 20. 40 dividido para 20 vira 2. E 20 dividido para 20 vira 1. Pronto. Não precisei escrever aquele monte de coisa. Eu fiz rapidinho. Mas eu sei que eu estou cancelando o 40 com quem? Com o 20. Então, 40 eu dividi por 20, virou 2. E 20 eu dividi por 20, virou 1. Aí eu vou continuar. Agora eu quero o 21 e o 9. Eu vou dividir por 3, porque eles são múltiplos de 3. Então, o 21 dividido para 3 vai virar 7. E o 9 dividido por 3 vai virar 3. Pronto, olha como é que está ficando bem simples e os números estão ficando pequenos. Agora, o 5 e o 15. 5 dividido para 5 vira 1. 15 dividido para 5, 3. Quem nós vamos multiplicar agora? Esses números aqui, 7 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 3 vezes 3. O que é mais fácil? Multiplicar 21 vezes 40 vezes 5 ou 7 vezes 2 vezes 1? Pensem. 20 vezes 15 vezes 9 ou 1 vezes 3 vezes 3. Então, esse carinha aí, esse tal de cancelamento, ajuda bem a nossa vida, não ajuda? Vamos supor, você fazer 20 vezes 15 vezes 9 é uma conta simples? Não. Mas fazer 1 vezes 3 vezes 3 é simples. Então, se você cancelou primeiro, você vai trabalhar com números bem pequenos no final. Bem mais fácil.
Aí eu coloquei aqui para vocês entenderem, então, o que nós fizemos, bem detalhado. O livro de vocês mostra assim. Se você quiser, professor, eu gosto de colocar aqui escrito o que eu fiz. Sem problemas. Eu não gostei muito de colocar aqui o númerozinho ali igual a senhora fez. Também não tem problema. Escreve tudo. Tudo que a gente fez está escrito aqui. Vamos pegar no 40. O 40 dividido por 20 virou 2. O 20 dividido por 20 virou 1. Olha o que nós fizemos aqui. 40 dividido para 20, 1. 20 dividido para 20, 1. A mesma coisa, só coloquei de uma forma mais simples. A mesma coisa o 21 e o 9. 21 dividido por 3 virou 7. Aqui, 21 dividido por 3 igual a 7. 9 dividido por 3, 3. 9 dividido por 3 igual a 3. Acho que vocês já entenderam. Ou você pode colocar assim bem direto, ou bem explicadinho o que você está fazendo. Mas esse é o método do cancelamento, tá? Então, aqui em cima é sem cancelamento. Então, você vai fazer contas grandes, cálculos grandes e depois simplificar no final. Já esse aqui é o contrário. Você vai simplificar primeiro, fazer o cancelamento, todos os cancelamentos possíveis, e aí você chega lá no resultado bem pequenininho para multiplicar. 7 vezes 2, 14, 14 vezes 1, 14. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9. A mesma coisa, só que aqui uma multiplicação bem pequena. Entenderam? Se não entenderam ainda, me perguntem no TD. Mas a ideia é essa do cancelamento. Tornar com que os cálculos no final fiquem mais fáceis. E que você trabalhe com números menores. Bem tranquilo, né? Acho que agora vocês entenderam. Mas qualquer dúvida, não tenham medo. Anotem para conversar comigo lá no TD ou me perguntem aqui também no Escola Web, não tem problema, tá? Aí aqui eu coloquei uma revisãozinha sobre somar e subtrair frações, a adição e a subtração de frações. Todas as vezes que nós vamos somar ou subtrair frações, nós temos que fazer o MMC dos denominadores. Aí sempre eu dou uma dica lá no TD, mas hoje eu trouxe aqui e coloquei para vocês escrito. Qual é a primeira? 12 e 6. Primeiro exemplo aqui, na letra B. São múltiplos? Sim. Então, o maior deles será o MMC. Então, o 12 e o 6 são múltiplos. Por quê? O 12 não divide o 6. Se eles são múltiplos, o maior deles será o MMC. Agora, se eles não são múltiplos, como o caso do 16 e o 3, o 16 não divide o 3. Eles têm algum divisor em comum? Somente o número 1. Então, quando eles só têm o número 1 como divisor comum, nós dizemos que eles são primos entre si. Eles são primos entre si? Sim. Professora, mas o 16 não é primo. Ele não é primo, mas comparado ele e o 3, eles são primos entre si, porque eles só têm o número 1 como divisor comum. Então, quando eles são primos entre si, o produto deles será o MMC. Então, eu vou fazer aqui, 16 vezes 3, 48. Então, quando eles forem primos entre si, só multiplicar os dois. 16 vezes 3, 48. E quando eles são múltiplos, é só pegar o maior. Eu já até falei isso para vocês lá no nosso TD. E continuando, a correção aí, né, das páginas 95 e 97 que eu deixei, são as expressões envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. E parênteses, colchetes e chaves. Então, a nossa regrinha é primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Isso a gente chama de quando tem sinais de associação. E quando tem as operações, potenciação e radiciação, né? Potências e raízes primeiro, depois multiplicação e divisão, e por último, a soma e a subtração. Então, vocês vão lembrar todas as regrinhas das operações e aplicar nas expressões. Então, eu coloquei a correção das expressões, eu não vou ficar comentando assim uma por uma, eu vou colocar a resposta para vocês. Se vocês tiverem dúvida, aí depois vocês me perguntam no nosso TD. E a gente vai ter um TD só para expressões numéricas com frações. Então, aqui eu coloquei
coloquei 2, eu vou comentar sobre 2 e os outros eu vou colocar só as respostas. Então, nós temos aqui, ó, primeiro vamos começar com os parênteses. Como os denominadores são iguais, não precisa fazer MMC. Lembra? Repete o denominador e faz a continha ali de cima. 3 menos 1, 2. Aí ficou 2/6 mais 2/5. Aí sim tem que fazer o MMC agora. São primos entre si. Então, é só fazer 6 vezes 5, 30. Então, o MMC é 30. Aí você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, lembra? 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 2, 10. Agora, 30 dividido para 5, 6. 6 vezes 2, 12. Então, total, 22/30, simplificado, 11/15. Bem fácil. A segunda, agora também, ó, primeiro os parênteses. Ah, professora, mas aqui tem uma soma. Não importa, primeiro os parênteses. Então, vamos fazer o MMC aqui, ó, 4 vezes 5, 20. Divide pelo de baixo, 5. 5 vezes 7, 35. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 1, 4. Então, vou repetir esse aqui, porque eu não estou usando ele agora, e vou colocar só a resposta aqui dos parênteses, 31/20. Aí, eu tenho que fazer MMC de novo, ó, são primos entre si. Então, 20 vezes 3, 60. Aí, faz toda aquela regrinha, 60 dividido por 3, 2, ó, 20. 20 vezes 4, 80. 60 dividido por 20, 3. 3 vezes 31, 93. Aí, somou. Já chegamos aqui numa fração irredutível, então não precisa simplificar. Então, vocês vão fazer isso para todas as outras. Ó, observem todo o desenvolvimento que eu fiz. Primeiro os parênteses, depois o colchete, depois finalizou. A mesma coisa aqui. Ah, pode fazer os 2 parênteses ao mesmo tempo? Pode fazer os 2 parênteses. Faz esse e faz esse. Aí depois vai lá e finaliza. Aqui na página 95, eu já misturei a multiplicação e divisão. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma dica, né, que eu dei até no TD também. Aqui primeiro eu simplifiquei, ó, o 5 eu cortei aqui com 5, eu cancelei. Então, ficou 1 e 1. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Aí, lembra da divisão que eu dei a dica no TD? Que na divisão, você não multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Se você não quiser inverter e fazer direto, você pode multiplicar cruzado. É a mesma coisa. Porque quando você inverte, é a mesma coisa de multiplicar cruzado. Então, na divisão, na multiplicação, não é direto? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Já na divisão, você pode fazer cruzado. O de cima com o de baixo, multiplicando. Multiplica o de cima com o de baixo e o de baixo com o de cima. Então, ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6, 1. Ah, professor, eu gosto de repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Não tem problema. Agora, vamos supor que você está numa expressão que você não quer repetir tudo. Você pode multiplicar o quê? Cruzado. Então, a divisão vira uma multiplicação cruzada. Bem fácil. É uma dica só, tá? Aqui também, a gente fez primeiro a multiplicação, depois a soma. Bem tranquilo. Essas daqui vocês vão observar, observem todos os cálculos. Se tiver dúvida, ó, primeiro fiz os parênteses. Aí depois que eu resolvi os parênteses, eu fiz a potência. Elevo de cima, elevo de baixo. Aí depois que eu fiz essa potência, saiu, né, dos parênteses, vou para o colchete, os colchetes. Aí fiz o MMC dos colchetes, chegou no resultado. Aqui também, ó, primeiro eu fiz os parênteses de menos e aqui a continha de mais. Depois desse resultado aqui que eu vou fazer de dividir. Aí na de dividir, nesse caso aqui eu não multipliquei cruzado. Eu passei para a multiplicação para eu simplificar primeiro. Ah, tanto faz, não tem problema também. Se eu quisesse multiplicar cruzado, podia? Podia. Como eu passei, ó, repete a primeira e multiplica, né, pelo inverso da segunda. Por que que eu fiz isso? Para eu simplificar aqui e multiplicar números pequenos. Ah, professora, eu não fiz assim, eu multipliquei cruzado, números grandes, depois eu simplifiquei.
Também tá bom, não tem problema. Aqui é um probleminha, na número 4, ele fala que Nicolau resolveu ficou responsável por organizar os refrigerantes de uma festa. Ele colocou 2/7 dos refrigerantes no gelo e distribuiu os 30 restantes. Então, quer dizer que se ele colocou 2/7 no gelo, 2/7 ele guardou. Então, quanto que ele distribuiu? 5/7, porque o inteiro não seria 7/7? 7/7 menos 2/7, 5/7. Esses 5/7 equivale a quantos refrigerantes? 30. Então, você pode fazer essa igualdade. 5/7 igual a 30. Só que você tem daqui de baixo? Não, é o que você quer saber. Então, lembra das frações equivalentes? 5 vezes 6 deu 30. Então, aqui embaixo também eu vou ter que multiplicar por 6. 7 vezes 6, 42. Então, significa que na festa tinham 42 refrigerantes. Um total de 42 refrigerantes, usando frações equivalentes. A mesma coisa esse daqui, ele fala que Gabriele organizou seus ursos, né, na prateleira, colocou 2/6 dos ursos na parte mais alta, 1/3 no meio e 5 na prateleira de baixo. Então, primeiro nós somamos 2/6 com mais 1/3. O total, 4/6, é o que ela já colocou lá. E os outros ela colocou na prateleira de baixo, 5/6. Então, 5 ursos. Que fração representa esses 5 ursos? Se ela já guardou 4/6, esses 5 ursos representam 2/6. Aí vocês vão fazer da mesma forma, com as frações equivalentes. Esses 2/6 aqui equivalem a 5 ursos. Professora, mas aqui você não fez aquela história 2 para chegar em 5? Vai ser um número decimal, 2,5. É bom trabalhar com número decimal? Não. Então, você pode fazer a multiplicação cruzada. Lembra que nós fizemos isso na álgebra? 2 vezes x igual 6 vezes 5. Quem é o x? O total de ursos. Então, 2 vezes x, 2x. 6 vezes 5, 30. Se é 2 vezes aqui, né, o x, o 2 não pode passar dividindo? 30 dividido para 2, 15. Então, são 15 ursos. Aí depois finaliza, né? Vocês podem dar uma olhada para não ficar muito longo o vídeo. E qualquer dúvida me perguntem lá no nosso Escola Web. Espero que vocês tenham entendido, né? Beijo, sexto ano. Fiquem com Deus. Até o nosso encontro.